Pregador, você pode vir aqui. Vamos orar por você. Bem, você pode erguer a sua mão ao pregador, amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Obrigada, Senhor, porque tu nos amas e tens a tua palavra, Senhor, para ministrar aqui para nós nesta manhã. Desde já nós te agradecemos por aquilo que o Senhor vai ministrar para nós, pois sabemos que é bom. Mesmo que venha nos confrontar, mesmo que venha, Senhor, nos transformar por dentro, Senhor, nós sabemos que é bom. Muda, Senhor, o nosso entendimento, nos transforma para cada vez mais nós entendermos aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável. Senhor, clamamos ao Senhor para que o Senhor venha usar, Senhor, o teu servo na tua presença, para que desapareça, diminua ele, Senhor, mas que o Senhor cresça, que da boca dele venha a ser transmitido aquilo que o Senhor quer nos transmitir nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, a paz do Senhor, igreja. Quem está feliz com Jesus aí, amém? Engraçado que o pastor aqui, já no louvor, ele já entrou, né? Queimando pro Senhor. Ele já chegou já com uma atitude e uma coisa daquela música que fala, que nós acabamos de cantar, que é muito interessante, é que quando nós nos humilhamos, nós conseguimos fazer com que Deus seja erguido. Quando nós nos humilhamos, isso quer dizer que existe menos de nós e mais de Deus. E é justamente isso que eu quero falar sobre nós, para nós, essa manhã. Sabe, hoje eu quero falar sobre você não ser uma pessoa acomodada. Alguém que está aqui, que não tem propósito. Sabe, hoje no Evangelho, são poucas as igrejas que pregam a verdade. As pessoas, eles têm procurado achar um lugar onde vai agradar o coração de homem. Palavras que vão agradar o ego humano. Mas só que Jesus, ele nos ensina que nós temos que realmente ser confrontados pela palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela tem que bater no nosso coração como uma espada de dois gumes. E isso é verdade. Quando nós lemos em João 15, Jesus, ele fala assim: eu sou a videira verdadeira. E todo aquele que permanece em mim, esse dá fruto. E é justamente sobre isso que eu quero falar, porque hoje nós vivemos um tempo onde nós temos que estar muito conectados a Jesus. Existe uma necessidade muito grande de a gente estar enraizados nele, porque ele é a videira. Então, como nós, como ramos, nós temos que estar conectados à videira. Porque a palavra do Senhor, ela é muito clara quando Jesus fala assim que todo aquele ramo que não produz fruto, ele é cortado e lançado fora. E, meus amados, eu quero ler com vocês aqui, começando a partir do versículo 1 de João 15, e nós vamos ler até o 17, amém? Se estiver aqui na tela, amém? Sim, está? Eu vou dar início. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará. Se permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Jesus, eu peço, Pai, que essa manhã, que essa palavra, Deus, possa queimar no nosso coração. E que nós possamos, meu Deus, descobrir, Pai, os teus segredos, Senhor, através da tua palavra. Que cada um aqui, meu Deus, possa ter convicção através dessa palavra, Deus, de que existe um propósito. Que nós não estamos aqui para sentar num banco, Pai. Nem mesmo aqueles que não estão aqui em cima pregando, não estão aqui em cima louvando, tocando algum instrumento, Pai. Mas existe um propósito. Existe um propósito. Amém. Então, amados, aqui nós conseguimos entender pelo que nós lemos que
Deus, ele nos deu por propósito ser frutífero. Amém? Quem consegue ver isso? Então, quando nós estamos acomodados, é impossível que nós demos fruto, porque Jesus, ele fala assim que aquele que está amando a ele é aquele que está na videira verdadeira. Então, existem 3 coisas que nós precisamos de fazer para que nós possamos, então, entrar nessa trajetória de dar frutos. E é isso mesmo que eu quero falar com vocês. E uma delas é, nós precisamos negar a nós mesmos. Porque a natureza humana, ela por si própria, ela não quer estar na presença de Deus. É mais fácil você acordar todos os dias e permanecer na carne. É mais fácil você estar trabalhando muito, igual eu imagino que muitos aqui trabalham muito, assim como eu também. Mais de 70 horas por semana, muitas vezes eu trabalho. E às vezes é difícil porque nós estamos cansados. Não é verdade? Às vezes é difícil você pegar, tirar um tempo e falar assim, não, eu preciso estar conectado, mas eu quero te dizer uma coisa. Não é tão difícil assim, porque a partir do momento que você entra na presença do Senhor, Ele faz o resto. Quando você se torna alguém que está disponível para Deus, Ele rapidamente, Ele derrama o seu poder para contigo. E olha o que a palavra nos diz aqui em Marcos 8, dos versículos 34 ao 36. Eu quero ler com vocês. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, por causa do evangelho, esse a salvará. Aqui você está vendo que hoje muitas pessoas não têm dado frutos. Por quê? Eles não têm feito aquilo que Deus chamou eles para fazer. Ele não tem passado tempo com o Senhor. Então, não tem como ele produzir fruto. Não tem como a gente ter algo para mostrar para as pessoas lá fora se nós não estamos fazendo justamente isso. Negando a nós mesmos. Gastando tempo na presença do Senhor. E olha o que diz o versículo 36. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, nós vemos aqui que a pessoa, ela perde o melhor que ela tem, que é a paz, que é a alegria do Senhor, quando ela não faz isso. É tão fácil nós entrar nessa comodidade, porque a nossa carne, ela não quer a presença de Deus. Nós, muitas das vezes, humanamente falando, nós nos alimentamos das coisas daqui, e nós temos que realmente lembrar de que Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem algo a mais para fazer. Quando negamos a nós mesmos, nós damos lugar para que o Espírito Santo possa estar agindo em nós. Você já viu? Às vezes você está estagnado, às vezes, na presença, espiritualmente falando. Torna uma pessoa estagnada. Você está completamente parado. Você não consegue andar nem para a direita nem para a esquerda. Parece que no momento que você vai falar de Jesus para algumas pessoas, você até quer dizer algo, mas as palavras não vêm. É porque nós não estamos negando a nossa carne. Porque aquilo que vai mostrar quando nós estamos no meio das pessoas, quando nós estamos na igreja, no meio dos nossos irmãos, com as pessoas que estão lá fora, que estão passando uma situação difícil, a única forma que nós iremos causar algum impacto naquela pessoa é quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Então, o que nós precisamos de fazer? É necessário que nós anulamos a carne para que o Espírito Santo possa se tornar vivo. E isso tudo é um processo. Então, eu quero ler com vocês aqui Romanos 8, versículo 13. Diz o seguinte: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem, repara essa palavra, morte, você vai matar o seu corpo, você vai mortificar os feitos do corpo. Certamente vocês viverão. Então é necessário que a gente esteja negando a nossa carne. É necessário que nós dizemos não para ela. Gleber, você desligou o som aí, mano? Eu tinha o pé aqui ligado. Queria que ligasse, fazendo favor. E o Otto? Amém. Então é necessário que nós estejamos realmente negando a nós mesmos. Porque nós precisamos dar fruto. E amados, e hoje existe uma passagem onde está ali em
Mateus capítulo 26, aonde Jesus, ele estava para ser crucificado por mim e por você. Jesus, Filho de Deus, em carne viva, o Deus que se fez homem. Teve uma altura em que ele falou para o Pai assim: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Sabe, ali Jesus, ele estava vendo tudo aquilo que iria passar na cruz. Todos os sofrimentos que ele iria passar por mim e por você. E naquele momento ele estava ali em Getsemane, ele estava em profunda oração. Ele estava totalmente conectado ao Pai naquele momento. Mas você sabe o que ele disse para o Senhor? Ele falou: Pai, que não seja feita a minha vontade, é feita a sua. Agora, isso é para nós refletir aqui agora. Jesus que morreu por nós, se ele foi capaz de negar a si mesmo, se ele fez o sacrifício, ele falou: Pai, se possível, ele já sabia que era possível. Jesus era aquele que estava na criação de todas as coisas, como diz em João 1, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Jesus estava ali, ele já havia experimentado as grandezas do Pai. Ele já havia visto tudo aquilo que o Pai fez, usando os seus profetas para falarem justamente sobre ele, que ele viria e ofereceria o sacrifício vivo. Então Jesus negou a si mesmo para fazer a vontade de Deus, para que hoje eu e você pudéssemos ser perdoados, lavados pelo seu sangue, e hoje nós somos o quê? Nós somos filhos de Deus. Então, se Jesus negou a si mesmo, esse é um passo que nós precisamos dar hoje. Nós precisamos de começar a negar a nós mesmos. Dizer não para a nossa carne, falar assim: não, eu sou um ramo que necessita dar fruto. Eu preciso dar fruto. É necessário, porque senão, a palavra do Senhor mesmo diz: todo ramo que não dá fruto, ele é cortado e lançado fora. E o segundo passo é simples, é dar fruto. E como que nós damos fruto? Nós temos que estar em obediência ao Senhor. Porque repara que Jesus, ele diz assim: eu vos ordeno, vocês são os meus amigos se vocês fazem o que eu vos ordeno. Vamos continuar lendo aqui a partir do versículo 6. Olha, no versículo 7, Jesus diz aqui, no João 15, a partir do 7. Vou esperar o Gleber colocar aqui. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, guardar o mandamento. Isso aqui, eu quero dar uma explicação sobre isso aqui. Porque quando nós vemos Jesus falando assim, ó, você tem que guardar os meus mandamentos. Jesus, ele não está focado naquilo que é certo ou o que é errado necessariamente. Ele está querendo que você se encha dele. Ele quer que você se encha do Espírito dele. Porque Jesus mesmo diz em Mateus 5, eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumprir a lei. E todo aquele que está em mim, o que você acaba fazendo? Quando você está enxertado no ramo, quando você está em Cristo, você está em cumprimento da lei, porque você está debaixo da vontade dele. Outro. Quando nós estamos em Cristo, nós cumprimos a lei, porque você está dentro da vontade dele, você está amando ele, e então o Espírito Santo, ele te enche, e o que acontece? Você descobre que você foi escolhido e que você tem um propósito, e nós não podemos deixar nada atrapalhar isso. Não tem trabalho, não tem horas, não tem coisas que podem ocupar esse lugar, porque nós temos que dar fruto. Como diz no versículo João 15:16, vocês não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi. E os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai, em meu nome, eu lhes conceda. Agora, junto com isso, você ter sido escolhido por Cristo, vem tamanha responsabilidade também. Junto com você ter sido escolhido com Cristo, não pense você que nós temos que vir aqui e simplesmente cultuar o Senhor nos domingos. Tem que ser algo diário. Tem que ser algo que nós vamos buscar na nossa intimidade com o Senhor, em casa.
no carro, no trabalho. Amados, eu tenho trabalhado tanto esses últimos dias, tem sido difícil para mim realmente. Só que cada momento que eu tenho, às vezes eu tenho 15 minutos para o meu break. Eu tenho um break de 15 minutos, o meu lunch é 30 minutos. E tem dias que é muito corrido. Mas ali eu chego, eu como rapidinho e eu falo assim, agora eu tenho que passar um tempo na presença de Deus. Eu preciso de me encher, porque senão, como é que vai ser? E o meu chamado? Porque eu posso afirmar uma coisa a vocês, cada um de vocês que está aqui hoje, você que está sentado aí, você não está aqui à toa. Um dia você ouviu a voz do Pai te chamando. Um dia você foi alcançado por Ele. E a verdade é que nós, por nós mesmos, homens, nós não conseguimos achar o Senhor. É impossível. Mas Ele nos achou. E Ele nos escolheu para que nós vamos e demos fruto. Por isso eu te digo, é muito sério quando um ramo não produz fruto. Em outras palavras, quando você não está produzindo esse fruto, você não está amando intensamente a Deus. Você não está amando Jesus. Porque, olha, aquele que permanece em mim, Jesus ele fala, aquele que permanece em mim, aquele que permanece no meu amor. Olha que interessante. Porque as pessoas têm uma concepção de que você dar fruto é você fazer algo para Deus. É você impor a mão e o enfermo ser curado. Isso é um sinal de que você está realmente usando o nome do Senhor. E que você entendeu que há autoridade no nome de Jesus, não é verdade? Então, quando nós impomos a mão sobre os enfermos e eles são curados, isso tem que acontecer. Quando nós vamos lá e nós profetizamos no nome do Senhor, pode ser que Deus está ali com aquele talento, não é realmente a flor da pele, ele está sendo usado. A pessoa está sendo, existe um dom dentro dela e ela está usando ele. Mas quando nós vemos em Mateus 7, eu creio que é no versículo 21, a palavra, Jesus ele diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então aqui nós podemos ver e entender que existe um propósito muito maior. Existe algo mais profundo, algo que nos confronta, aonde nós vemos que ser cristão não é apenas vir no culto aos domingos. Existem pessoas lá fora. Você sabe, a maior razão de que Deus quer e tem essa necessidade de que você seja um ramo que dá o seu fruto, é porque Ele está querendo alcançar as vidas lá fora. Quem está entendendo? Existem pessoas lá fora que estão perdidas, homens e mulheres confusas, pessoas que muitas das vezes eles questionam, será que Deus realmente existe? Agora eu quero te falar, como é que eles ouvirão se não há quem pregue, como diz a palavra? Como eles receberão se não há quem ensine? Como eles serão salvos se eu e você não vamos ali e fazemos o nosso papel? E nós temos que estar amando Jesus, amados. Não tem como. A gente tem que estar amando Ele intensamente. E através da palavra do Senhor nós somos limpos. Ela realmente, ela nos confronta, ela nos faz nos enxergar como em nós. Eu costumo dizer, existe uma letra que Deus me deu e que fala assim, que em mim não existe bem nenhum. Que o meu bem maior é a presença de Deus. Porque se dependemos do homem interior, nós não vamos estar nunca aptos para atender ao chamado de Deus. Para ser homens e mulheres com propósito. Alguém que tem um destino. Alguém que fale assim, não, peraí, eu sou cristão, eu trabalho muito, mas existe um propósito na minha vida. Tem algo que eu tenho que fazer. Eu preciso de ir pregar a palavra. E quando nós somos limpos, nós produzimos mais frutos. E por que nós não produzimos mais frutos ainda? Porque o Espírito é que nos leva a ser a nossa melhor versão em Cristo. Então, por isso existe essa necessidade de intimidade com o Senhor. Nós temos que estar sempre buscando a presença dEle. Nós precisamos de realmente fechar a porta. Sabe, eu não estou dizendo você ir no seu quarto e fechar a porta, literalmente, mas eu falo, quando você pode estar dirigindo a caminho do seu trabalho, você pode estar cheio da presença de Deus. Você pode estar sendo cheia da presença de Deus. Porque é isso que Ele quer fazer. Ele quer nos levar a ser a nossa melhor versão. Ele quer que você realmente flua no dom e no talento que Ele te deu. Mesmo que você talvez ache que você não tem chamado. Eu quero te dizer, você está enganado. Se você foi escolhido, existe um propósito de Deus na sua vida. E as evidências, elas vão começar a ser notadas a partir do momento em que você realmente estiver nesse lugar.
Você vai começar a notar no modo de você falar, no modo que você pensa. Às vezes você vai estar agindo de uma maneira que você não agia antes. E aí, isso é uma evidência de que realmente você está sendo usado por Deus. Sabe, até quando certas pessoas, eles nos maltratam, existem pessoas que vai falar mal nas nossas costas, que vai criticar, existe muita inveja, mas você vai poder olhar para aquela pessoa e você vai falar assim, eu te amo. Mesmo assim, eu sei que você ainda não viu, mas você é amado por Jesus. Não precisa, não tem necessidade de ser uma pessoa invejosa. Não tem necessidade de você falar mal das pessoas pelas costas. Jesus te ama. E aí essa pessoa, quando ela é correspondida com esse amor, ela começa a entender que ela não precisa daquilo. E você também começa a entender que você está produzindo um fruto ali através do Espírito Santo, amém? E eu quero ler aqui com vocês agora Mateus 5, versículo 44 e 45, que diz o seguinte: Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele fez o sol nascer sobre maus e bons e ver chuvas sobre justos e injustos. Irmãos, agora essa palavra aqui, ela está para as pessoas que estão lá fora, não é verdade? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Como que nós iremos ser frutíferos lá fora se muitas vezes aqui dentro da igreja nós não somos frutíferos? Como é que nós vamos amar os de fora, sendo que aqui dentro muitas vezes nós não amamos os irmãos que estão à nossas voltas? Para acontecer isso, nós temos que estar enraizados em Jesus. Porque Jesus, ele resumiu todos os mandamentos que existem no Antigo, ele resumiu em apenas 2. Quando ele diz assim, amarás o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua força e todo o seu entendimento, e amará o seu próximo como a ti mesmo. Quem está entendendo? Amém? Então, esse é o nosso propósito maior, esse é o segundo ponto. Nós temos que dar fruto. Nós temos que fazer justamente, nós temos que estar enraizados no Senhor para que esse fruto possa se tornar real. E como está escrito em Gálatas 5, no versículo 22 ao 24, ele fala qual que é o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, quando você está dando fruto, quando você é esse galho que dá fruto, essas aqui são as evidências. Você é uma pessoa longânima, você é uma pessoa boa para com o seu próximo. Não importa o que ele tem feito com você, não importa. Às vezes você tem noção de quem está causando intriga no nosso meio, mas você continua amando aquela pessoa. E o terceiro ponto que eu quero falar é a permanência. Nós temos que permanecer no amor de Deus. Nós temos que permanecer amando ao Senhor intensamente. Como está escrito em João 15, do 9 ao 10. Como o Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no seu amor. Assim também como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E no seu amor permaneço. E Paulo, ele também fala, né, que o que adianta eu profetizar? O que adianta eu ter o dom da cura? Tem tantos dons, tem tantas coisas que a gente faz realmente no reino do Senhor, mas entre todos eles, o maior é o amor. O maior é o amor. E eu creio que Deus está nos chamando hoje, Ele está falando para a igreja que nós precisamos de dar fruto. Irmãos, é óbvio que existe algo acontecendo no nosso meio. E Deus, Ele vai incendiar, Ele vai acender a chama outra vez, é através de mim e de você. É através das nossas ações, é através de nós buscar durante a semana, vir nesse lugar queimando, e Deus vai trazer pessoas que estão passando por situações ruins, difíceis, pessoas que estão sofrendo, e através de nós eles serão incendiados. Nós precisamos de voltar a ser
aquela noiva no momento que ela conheceu a Jesus. Quem lembra aqui no momento que você chegou ao Senhor? Quem lembra no momento que você aceitou Jesus? Meus irmãos, eu posso falar para vocês uma coisa. O primeiro amor é uma coisa assim impressionante. Pode estar acontecendo seja o que for, tá tudo bem. No momento que você conhece Jesus e que ele toca em ti, e você é uma pessoa que descobre essa graça, não tem nada mais que te abala. Não existe nada mais que pode te deixar inquieto, triste. Você pode estar passando por uma perca, seja de trabalho, você pode ter perdido um relacionamento, você pode estar num trabalho que você talvez não gostaria de estar no momento, mas você vai estar se alegrando diante do Senhor, está tudo bem. Está tudo bem, não passa nada. E existe uma das igrejas em Apocalipse em que o Senhor ele deu uma exortação para ela. E ele disse para essa igreja: eu preciso que você volte ao primeiro amor. O pastor Glauber até falou aqui durante o louvor, ele falou assim que nós precisamos de voltar. Nós precisamos de voltar às nossas raízes. Nós precisamos de voltar àquele lugar onde não importa a circunstância, não importa a situação, nós vamos estar queimando pelo Senhor. Nós vamos amá-lo intensamente, entendendo que existe um propósito, entendendo que existe também as estações. Sabe, quando Jesus fala que o Pai, quando um ramo produz o seu fruto, que o Pai o limpa para que ele produza ainda mais fruto. Talvez você esteja passando por essa estação, aonde você está sofrendo, onde não está como você queria, mas entenda que o Pai está te limpando. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos confronta. Ela nos confronta, ela faz a gente ver que a gente tem que mudar. Jesus, ele vai falar para você, ele vai tocar no seu coração, falar: meu filho, minha filha, você precisa de mudar. E quando você se humilha e você permite ser limpo por Deus através da palavra, você produz ainda mais fruto. Apocalipse 2, capítulo 4 e 5. Queria pedir que o Gleber botasse na tela. Apocalipse 2, 4 e 5. Amém. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Volta a fazer o que você fazia antes. Volta a dar um passo de fé. Volte a me dar um passo de confiança, de depender totalmente de mim. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o candelabro do lugar dele. Aqui nós podemos ver que a palavra diz: voltai. Em outras palavras, será que é Deus que vai nos colocar nesse primeiro amor? Não. Vai ser nós que vamos dar um passo e então nós iremos queimar por ele. É nós que temos que ir atrás, buscar, bater a porta, ser insistente, não aceitar nenhum espírito de frieza, não aceitar estar acomodado, quieto no seu lugar. Você entender que existe um propósito, existe um chamado e que Deus vai te usar. É você ter essa convicção. Você já reparou que muitas pessoas, quando eles acabam de aceitar a Jesus, eles querem fazer tudo. O cara quer ajudar na igreja, se você colocar ele para limpar o banheiro, ele está feliz. É verdade ou não é? Existem muitas pessoas que são assim. No começo do evangelho, no princípio da caminhada, ele fala: nossa, cara, eu preciso de fazer alguma coisa. O pastor pede para ele ficar na portaria, ele: pastor, com prazer. Os irmãos, os visitas chegam e está com o sorriso maior do mundo ali. Por quê? Porque ele está apaixonado. Ele entendeu que existe um propósito na vida dele. Ele andava perdido lá fora, ele andava sem direção, andava frio, triste, sem paz, mas aí depois ele chegou aqui e ele encontrou algo diferente. Ele falou assim: cara, Jesus me ama. E eu consigo sentir esse amor. Meu coração já não tem mais espaço para tristeza. Já não tem mais tempestade que me abala, porque eu sei que Jesus está comigo no barco. E então o cara está on fire. Irmãos, é tempo de voltar. Jesus está falando para a igreja: é tempo de voltar. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de você realmente fechar o seu coração para as coisas de fora e abrir os ouvidos do seu coração para que Deus possa ministrar o seu espírito. É você entrar no seu quarto, é você ir trabalhar, você está dentro do seu carro, você colocar um som de adoração e falar: Deus,
Hoje eu não quero falar nada. Hoje eu quero ouvir o que o Senhor tem para me dizer. Irmãos, eu costumo fazer muito isso. Muitas vezes eu não tenho muita coisa para falar. Eu falo, Jesus, eu não estou com vontade de ler, eu não estou com vontade de orar. Eu pego, eu paro e eu falo assim, Deus, o que o Senhor tem para me dizer? Fala ao meu coração. E meu irmão, eu te garanto que você vai parar ali naquele momento e você vai começar a sentir que Deus ele começa a se mover. Porque Deus, ele não resiste a um coração quebrantado. O nosso Deus, ele não resiste a um coração que está querendo mais dele. Se você falar assim, Deus, eu tenho fome, eu tenho sede, eu te garanto que a mesa que está colocada para os filhos, o alimento é eterno, ele não acaba. O alimento não acaba, irmãos. Eu posso te prometer isso. Não existe um momento, você pode estar frio igual gelo. Se você entrar na presença de Deus agora e você falar assim, Deus, eu estou aqui. Pode levar 10 minutos, você parado, mas eu te garanto que o Senhor ele vai responder ao seu pedido. Então nós temos que permanecer no amor, nós temos que estar em obediência e nós seremos frutíferos. E isso será evidente quando nós estamos amando a Jesus. Se você quer saber, se você quer uma resposta, se você está sendo uma pessoa frutífera ou não, é você saber que você está cheio de Deus. É você ter certeza disso. Nós temos que estar sendo limpos todos os dias. Sabe, é por isso que Jesus ele insiste tanto na permanência. Se você for ler esse versículo aqui 15, do 15 ao 17, depois você, quando você estiver em casa, conte quantas vezes que Jesus fala, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça no meu amor. Como o Pai me amou, eu amei vocês. Ame o seu próximo. Eu te dou esse mandamento. Ele fala, eu lhe ordeno 2 vezes. Ele fala, eu lhe ordeno que vocês façam isso. Vocês são os meus amigos se eu lhe ordeno. E por que Jesus fala, repete tantas vezes, permanece? Porque Jesus ele sabia o que era a natureza humana. Jesus sabia que não é fácil ser homem. Igual Paulo fala, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Mas aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Por quê? Ele entendeu que a carne dele, ela quer ficar à toa. Ele entendeu que a carne dele, ela quer ficar na caixa do nada. Né? Igual muitos homens ficam. Eu mesmo, quando eu chego do trabalho, eu tô nessa caixa, amados. Na caixa do nada. Não dá. É muito cansaço. Eu trabalho 12 horas, e aí eu ando milhas por dia no meu trabalho, para trás, para frente, subo e desço. Torre e andaime e escada. Meu Deus. Então eu quero ficar na caixa do nada, mas espiritualmente nós jamais podemos fazer isso. Por isso que Jesus fala, permaneça em mim, me ame, eu sou a videira. Ele fala, sem mim vós não podeis fazer nada. Então quando você entra no seu secreto e você clama por ele, existe um destravar. Ele vai te destravar, ele vai te chacoalhar. Então nós temos que continuar nesse lugar. Permanecer, permanecer. E olha o que Jesus diz aqui em João 15, versículo 16 ao 17. Ele fala assim: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. É amar. Eu os designei para isso, para que você permaneça em mim. E quando Jesus diz aqui assim, você vai pedir, não aquilo que vem do seu coração, mas aquilo que vem do coração de Deus. Porque o ramo ele está enxertado na videira. E a videira, e Jesus ele disse, vocês não podeis fazer nada sem mim. É impossível você dar frutos sem mim. Então, quando você está enraizado, você está amando, e Jesus ele envia, o Pai faz com que você produza fruto, o que acontece? Você vai pedir aquilo que vem da vontade dele. Você vai começar a entender os propósitos que o Senhor tem para a sua vida. Você entendeu que você precisa de negar a si mesmo. Você entendeu que você precisa de dar fruto e você vai permanecer no amor dele, em obediência, porque você está agora em um nível mais alto. Você está contagiando as pessoas ao seu redor. Você está
fazendo e sendo aquilo que você foi chamado para fazer. E uma coisa é certa, a presença de Deus, ela nos encontra nos lugares mais inapropriados e inesperados, humanamente falando. Quem concorda comigo aqui? Quem trabalha muito aqui? A presença de Deus te encontra quando você está ali arrumando o seu carro. A presença de Deus, ela me encontra quando eu estou nos andaimes, estou trabalhando. Às vezes eu estou ali e eu estou com vontade de dar uma martelada na cabeça do camarada do meu lado. Mas, o que acontece? Eu estou ali e aí às vezes eu olho para o céu. Irmãos, eu trabalho num trabalho, eu mexo muito com altura, né? Então eu trabalho, muitas das vezes, essa semana mesmo, nós tivemos que fazer alguns andaimes, que ele é suspendido. Então você não vai do chão para cima, você já começa lá em cima, né? E aí você olha para baixo assim, você vê nego andando parecendo uma formiga. Então o que acontece? Eu estava parado, e eu não tenho mais medo de altura. Infelizmente eu perdi. É bom ter um pouco de medo, sabe? Confesso. Você tem que ter um pouquinho de medo. Isso faz bem, mas eu já me adaptei muito. E eu não sei se vocês são brasileiros igual eu. Quando era novo eu subia árvore. Mano, eu subia muro, corria em cima do muro, de um lado para o outro. Minha mãe, menino, você vai cair, meu Deus do céu. Tira esse menino de cima do telhado, né? E enfim. Então, eu não tenho muito medo. E esses dias atrás eu parei, eu dei uma olhada para o céu. E eu falei, meu Deus, como eu sou pequeno. Comparado a ti. Comparado a ti, Senhor. Comparado a tudo que o Senhor criou, tudo que o Senhor fez. Como nós somos pequenos. Como nós somos dependentes de ti. Como nós precisamos realmente estar enraizados em ti, lembrando, sendo limpos. Irmãos, Jesus ele falou assim, ó, vocês são limpos por causa da minha palavra. Então isso já nos direciona que nós temos que estar sempre, o quê? Lendo a palavra do Senhor, para que nós possamos ser limpos. Porque para nós dar mais frutos, nós temos que ser limpos. Então esse processo de limpeza, ele é diário. Ele não vai parar. Então, se você não permanece no amor de Cristo, se você não permanece lendo, buscando, se aprofundando cada vez mais, como você vai dar mais frutos? Não se torna possível. Em Mateus 26, 41, diz assim, ó, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, a carne é fraca. Vigie e ore para que você permaneça firme até o fim. Nós estamos em direção ao alvo que é Cristo. Que é conquistar realmente o prêmio final. E a palavra de Deus nos diz algo, em Lucas 12, verso 42, e fala assim, eu não dei esse versículo para o Gleber, mas a palavra de Deus é muito clara. E eu vou falar aqui para você. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Amados, existe uma missão que nós temos que cumprir, que é o ID, é nós irmos e dar fruto, para que as pessoas lá fora possam, então, conhecer e saber que Jesus existe, de que existe perdão, que existe um Salvador, que eles não estão aqui simplesmente para viver a sua vida e depois morrer. Esse não é o nosso propósito. O nosso propósito é ir e dar fruto. Então, que essa manhã, que essa palavra possa ter falado no seu coração, amém? E que você possa entender que você foi escolhido para ir dar muito fruto. Não seja uma pessoa acomodada. Entenda que você tem propósito. Entenda que você precisa de estar conectado a Jesus dia e noite, dia após dia, para que você possa, então, ser a sua melhor versão. Em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra aqui hoje à noite. Foi um pouco rápida, né? Hoje de manhã, desculpa. Foi um pouco rápida. Mas queria terminar com uma oração. Jesus, quero te agradecer, Pai, por essa palavra que o Senhor me deu. E ela possa realmente ter falado ao coração, Pai, de todo mundo aqui, Pai, incluindo eu. E que o Senhor venha nos renovar. Que o Senhor venha, Pai, estar nos limpando para que nós possamos produzir ainda mais frutos, Pai. E que essa igreja, Pai, possa encher de almas, Pai, sedentas pela Tua presença, Pai, com fome, Pai. Que os filhos, Senhor, possam assentar à mesa e saber que o alimento, ele não acaba e que ele sustenta. No nome de Jesus. Amém.